Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do YouTube da Agentecipa. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema muito legal, um tema que é muito importante e que a Agentecipa se baseia muito sobre isso que a gente vai falar agora. Como utilizar dados, a análise principalmente desses dados, para aumentar as vendas da sua empresa. A gente sabe que hoje os dados são as coisas mais importantes de qualquer empresa, principalmente das empresas maiores do mundo, que são as de tecnologia. Afinal, elas só são desse tamanho porque elas são detentoras da maior quantidade de dados possíveis. Quando a gente fala disso, a gente não está falando só da base de clientes ou de questões de vendas. Eles têm todos os hábitos, todos os comportamentos, as inserções do dia que é melhor para colocar a propaganda deles, tudo muito bem mapeado pela quantidade de dados que eles conseguem extrair por meio das plataformas deles. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que você é empresário de uma empresa de pequeno ou de médio porte, que você pode utilizar essa estratégia também no seu negócio. Então pega um papel e uma caneta e vem com a gente. Bom, eu já dei uma introduzida aqui na importância dos dados em uma empresa em 2024, ou na nossa década em que a gente vive hoje, mas eu queria ressaltar um pouco mais sobre isso. Assim, não é à toa que se você pegar as 5 maiores empresas do mundo, elas vão ser do ramo de tecnologia. Porque tudo que você faz num aplicativo, numa plataforma, num site, você está sendo mapeado. A internet, ou o digital que está por trás daquilo, daquela plataforma, naquele site, ele está sempre entendendo hábitos diferentes, demoras em cada página, se você opta por alguma coisa, o padrão que você tem, seja demográfico, o tipo de comportamento que você tem em relação àquela ação que você faz. E essas empresas mapeiam em clusters, ou seja, em grupos, eles agrupam pessoas, grupos de consumidores que têm hábitos semelhantes. Por quê? Porque aí você consegue atacar esse grupo com algo que ele tem interesse em comum. Você não gasta dinheiro mostrando para pessoas aquilo que aquela pessoa não vai se interessar. Você consegue entender exatamente o que ela deseja, o que ela espera, o que ela necessita, e aí você adaptar a sua campanha de marketing, você adaptar as suas vendas, você investir o seu capital, alocar mais recursos naquilo que você vai ter mais resultado. E a ideia desse vídeo é justamente para vocês mostrar um pouco de passo a passo para você implementar, sair de uma cultura da sua empresa na qual você não apresenta essa análise de dados como um dos pontos principais de crescimento, para uma cultura em que você vai cada vez mais analisando esses dados e tomando decisões em cima deles. Para isso começar, acho que um dos mais óbvios que tem, mas o ponto para começar, é você ter essas métricas, é você literalmente conseguir anotar em algum lugar e realizar essas coletas. A gente não está falando para de um dia para o outro você chegar e ter uma plataforma gigante interna, um tipo de sistema próprio que vai mapear todos aqueles dados antigos que você teve. Não, isso depende muito do estágio em que sua empresa se encontra. E eu te garanto que se sua empresa não encontra num estágio que já está alavancando, que já está tendo esse crescimento em que precisa ter um controle mais próximo, você não precisa gastar dinheiro ou investir nada disso. Basta você ter uma planilha de Excel ou alguma coisa em que você vai conseguir colocar esses dados. Começando com coisas básicas, por exemplo, quanto que você vendeu naquele mês? Para vender isso daí, para quantos clientes você vendeu? Então ali você já vai ter um mínimo funil ali que você já vai conseguir entender. Para se adquirir esses números de clientes ali, quantas oportunidades você teve que gerar? E para se tornar essas oportunidades, quantos leads chegaram para você naquele mês? Ali a gente já tem um pequeno funil de vendas, ali você já entende mais ou menos quantos leads tem que chegar para se gerarem oportunidades, para se gerarem clientes, para se gerar uma receita. Esse é o início de tudo. Existem muitos programas básicos, por exemplo, de marketing, quando você vai impulsionar na Meta ou no Google, que o próprio Google Ads ou a Meta Ads, eles já vão te dar uma métrica básica para você saber se aquilo está melhorando, está piorando, se aquela estratégia está dando certo, se ela não está dando certo. Então esse é o primeiro ponto. Colete os dados, comece a anotar e colete por um tempo caso você não consiga ter eles anteriormente. Mas se você já conseguir ter acesso por eles por meio de sistema, é legal que você já consegue começar a entender o padrão da sua empresa com coisas básicas, como sazonalidades, como realmente aquelas coisas que mês que é melhor para você, qual produto vende mais em certo mês, tudo isso é importante você já ter uma mínima noção para isso. Uma vez que você tem essas datas mapeadas, você entendeu essas sazonalidades, você entendeu que mês você vende mais, você vai ter que começar a fazer algumas perguntas para si mesmo. E essas perguntas, elas são mais ou menos o que vai começar a transformar a sua cabeça em uma pessoa que tira os dados de um lugar, toma uma decisão e age em cima dessa decisão mais embasada. Que perguntas são essas? São justamente aquilo que eu estava falando. Que época do ano vai vender mais? Quando que o ticket médio das suas vendas aumentam? Quando que elas caem? A partir dali, você já tem uma resposta a partir dos dados, do agrupamento desses dados,
você vai começar a entender, bom, se no mês de julho é um mês que a gente vai vender menos, talvez não seja melhor atacar um pouco mais o comercial nesse mês? Ou melhor, se o mês de julho é um mês em que não existe demanda para o nosso produto, não seria melhor usar esse mês para a gente resolver alguma questão processual interna da empresa? Afinal, você não vai conseguir chegar naquela quantidade de venda, você vai frustrar essa equipe com uma meta inatingível e, além disso, você não vai conseguir consertar o seu time ou deixar os processos alinhados para um mês que seria mais inteligente você atacar o comercial. Então, esses são os tipos de perguntas que você tem que começar a fazer a partir daquele dado. Se você não tiver os dados anteriores, isso vai ficar mais difícil. Mas isso tudo acontece por causa da comparação. A gente comparar janeiro com fevereiro, com março, com abril, ou, melhor ainda, em prazos maiores, em julho de um ano com julho de outro ano, com julho de outro ano. Então, você tendo, quanto mais dados você tiver, mais rica vai ficar essa sua análise. Além disso, por meio dos dados, você consegue entender uma das coisas mais difíceis de se fazer, que é exatamente o que as empresas de tecnologias fazem muito bem, que é o perfil do seu consumidor. Entender o perfil do seu consumidor, o ICP no caso, que seria exatamente esse perfil ideal para o seu produto, para a sua empresa ali, é uma das coisas mais difíceis, porque uma vez que você masterizou essa arte, uma vez que você entendeu realmente como fazer isso, mais fácil fica de você veicular uma campanha ou o lançamento de um novo produto, e mais barato vai ficar o seu custo de aquisição desse cliente. Por quê? Porque você não vai ter que testar, você não vai ter que ficar atacando aquelas coisas que não vão trazer esse resultado. Você vai conseguir mostrar exatamente para a pessoa que tem interesse e vai conseguir vender mais. Você vai conseguir ter um LTV mais longo, esse cliente vai ficar com você mais tempo, por um custo mais barato. Todo negócio é isso, pessoal. Quanto mais barato você conseguir o cliente, com mais tempo você conseguir ele lá dentro, maior vai ficar a sua margem. Na mesma linha que os dados te ajudam a entender o perfil desse consumidor, ele também vai te ajudar a entender novas oportunidades no mercado. Como ele vai te ajudar a entender novas oportunidades no mercado? Uma vez que você entendeu sazonalidades de vendas, melhores momentos de vender, onde alocar seu produto, como fazer isso da melhor forma, e você entendeu o perfil do seu cliente, você está pronto para realmente conseguir compreender um modelo de negócio que vai atingir um gap do mercado. É óbvio que existem muitos modelos de negócio que não focam em gaps do mercado, mas a chance de você ter um sucesso, você nadar de braçada um pouco antes da concorrência chegar, e ela vai, se você não inovar, essa chance cresce muito se você conseguir atingir algo que não existe uma empresa já se posicionando naquele momento. Como, por exemplo, eu posso trazer para vocês a BYD aqui no Brasil. A BYD é uma marca de carro que entrou aqui no Brasil e veio dominando as vendas de carro elétrico. Por que ela veio dominando as vendas elétricas? Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Porque ninguém fazia isso no preço dela. Se você fosse ver qualquer carro elétrico no Brasil, além de ter uma manutenção muito grande, demora das peças para chegarem por não ter uma demanda alta, eles estavam num preço muito maior do que o preço dos carros que a BYD chegaram. O que aconteceu? Ela chegou no Brasil e vendeu muito, está vendendo muito. São carros que realmente democratizou uma nova cultura, mudou um hábito do consumidor em que tinha medo de adquirir esses carros por serem muito caros, para um consumidor que não tem mais tanto esse medo, uma vez que ele vai estar pagando o mesmo preço ou até menos de outros carros que seriam a combustão ali. Ele só entendeu que talvez esse carro possa não durar tanto quanto um carro a combustão ou um a diesel, como os carros que realmente duram mais de 200 mil quilômetros ali. O mesmo ocorre com empresas. E isso, pensando em dados, é muito inteligente de ser aplicado, porque você vai ter embasado essa teoria por trás. Você vai saber que atacar um certo público em uma certa região, de uma certa forma de vendas, pode trazer mais resultado, uma vez que você já teve um compilado de dados mostrando como fazer isso da melhor forma. Bom, beleza. Você, empresário, pegou os seus dados, você entendeu as tendências que o mercado tá, para onde ele vai, o que você teve nos últimos anos, para onde o mercado pode ir. Você entendeu o perfil do seu cliente e você entendeu as oportunidades que esses dois primeiros pontos trazem para você ali. Você está pronto para traçar uma estratégia de vendas baseada em dados. Agora é a hora de você pegar a sua equipe de marketing e mostrar tudo o que você entendeu nos seus dados para eles criarem campanhas personalizadas para isso. Seja no Google, seja na Meta, seja no próprio LinkedIn, em qualquer lugar você consegue personalizar e segmentar para as pessoas que você não só acha que vão querer, mas agora você sabe que vão ter maior propensão à conversão. Da mesma forma, é aquele momento em que você deve focar em microsegmentações e criar campanhas personalizadas para cada uma delas. Nessas horas você pode entender que 30% do seu faturamento vem de um próprio segmento de uma região específica,
Por que não fazer uma campanha, uma vez que você tem um retorno grande ali, direcionada para aquilo? Tudo mensurável, então o custo da campanha deve estar dentro de um retorno esperado, para entender que essa campanha foi bem alocada. Mas uma promoção própria para esse público que você entendeu vai valer a pena. Afinal, por que adianta você ficar tentando atacar alguém que não converteu na história e você vai perder esse dinheiro ali? E assim também, você evita os desperdícios se você é no ramo alimentício, de algum ramo que seja um pouco mais perecível. Você pode evitar um acúmulo de estoque, porque você já entendeu quais são os dados e que mês você vai vender mais, vai vender mesmo, vai vender menos. Isso é uma conversa que deve estar sempre tendo a equipe comercial com a equipe de compras, por exemplo, para ela também ter essa noção do que vai ser vendido. Uma coisa que eu gosto de fazer, e que a gente já faz aqui na Antecipa também, é na hora de fazer um planejamento comercial, não coloque um crescimento constante de todos os meses igual. Coloque um crescimento no mês que você, baseado nos dados, percebeu que vai crescer menos, menor. E foque naquele mês para você realmente ter algumas atitudes gerenciais que vá melhorar para o mês, que você vá vender menos, e você sabe que vai vender menos. Você criar metas não assertivas para cada mês pode ser muito ruim para sua equipe e para sua gestão comercial. Da mesma forma que você comprar produto que não vai ser vendido naquele mês, pode atrapalhar todo o seu PCP ou todo o seu planejamento interno da empresa na parte operacional também. Por fim, eu gostaria de finalizar que essa questão de análise de dados, a visão do gestor aos dados, não é só uma questão que a pessoa faz um curso e ela aprende a fazer. Ela é uma cultura, ela deve ser algo que está na cabeça do gestor. O gestor deve todo dia estar vendo e guiando a empresa baseado em dados e não em achismos, tá, pessoal? É realmente a pessoa que percebe que guiar em achismo, no fim das contas, você vai ter uma receita também flutuante, uma receita que vai vir baseada no seu achismo. Mas guiar em dados, você vai ter uma receita voltada no que você já teve um dia, em dados que você já teve um dia. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final de mais um vídeo no canal da Antecipa do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma indicação, alguma crítica, algo que possa melhorar aqui nos vídeos, deixe nos comentários que a gente vai estar lendo, a gente vai estar respondendo. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui e deixe o like também. Espero que vocês tenham gostado e vem com a gente.